Olá, turminha do quarto ano! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de História do Ceará e nós vamos terminar de concluir o nosso livro. Na próxima semana, faremos uma revisão de História Marcha Criança, que será a revisão para o nosso trabalho avaliativo. Então, vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Agenda 17/11/2020. Atividade páginas 164, 166, 173, 175, 176, 178 e 179. A literatura de cordel. Você sabia que a literatura de cordel pode nos ajudar a conhecer um pouco da nossa história? Mas o que é a literatura de cordel? São histórias contadas em versos, também conhecidas como folhetos. Então, aí na figura em cima, nós temos essas histórias contadas em versos, no formato de folhetos. Então, a literatura de cordel pode nos ajudar a conhecer um pouco da nossa história. Conhecido e praticado no Brasil há mais de 100 anos, o cordel é um dos principais meios de comunicação e difusão das manifestações populares do Nordeste brasileiro. Apesar de não ter nascido no Brasil, a literatura de cordel acabou ganhando um jeito tipicamente sertanejo. Ora, essa manifestação cultural é de ordem europeia e foi trazida para o Brasil, onde se tornou bastante popular na região Nordeste. Então, a literatura de cordel, ela foi trazida da Europa aqui para o Brasil, onde se tornou bastante popular aqui na nossa região do Nordeste. Os livrinhos de cordel são impressos em papel bem simples e apresentam ilustrações em xilogravura na capa. Durante muito tempo, esses folhetos foram utilizados para informar e divertir a população nordestina. Atualmente, eles são encontrados pendurados em corda ou em bancas de feiras e mercados populares. Às vezes, um verso de cordel pode conter um importante registro histórico. Observe os versos de Audifax Rios. Foi no século XVIII, 26 era o ano, num tempo de seca braba, provocando muito dano. Fortaleza de Assunção ganhou emancipação de Aquiraz, desmembrando. Os portugueses pisaram bem antes o nosso chão. Pero Coelho de Souza chegou em primeira mão. Martim Soares Moreno fundou um forte pequeno, foi o São Sebastião. Então, esses são versos de um cordel e ele está contando a história de Fortaleza. Agora vamos ver os mestres da cultura do Ceará. No Ceará, encontramos pessoas que produzem, conservam e transmitem a cultura popular. São chamados mestres da cultura, pessoas que personificam o reizado, o maracatu, o artesanato em barro e a renda, a congada, o boi-bumbá e o marinheiro pau, as bandas cabaçais, os rabequeiros e vaqueiro. Cearense tem o domínio e a capacidade de transmitir seus conhecimentos por meio das mais variadas manifestações da cultura popular. Então, essas pessoas que produzem, que conservam e que conseguem transmitir a cultura popular, elas são chamadas de mestres da cultura. O poeta popular.
Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, em homenagem à sua cidade natal. No interior do Ceará, o poeta popular não é somente o artista lírico, humorístico ou fantasioso. Na verdade, é aquela figura que está por dentro da situação política, econômica e social do país, tirando dessa realidade inspiração para transmitir as alegrias e tristezas da nossa gente. Dentre suas obras, podemos citar A Triste Partida, Canta Lá Que Eu Canto Cá, Digo e Não Peço Segredo e outras. Então, Antônio Gonçalves da Silva, que ele era conhecido como Patativa do Assaré. Por que ele tinha esse nome? Em homenagem à sua cidade natal. Agora vamos ver os escritores cearenses. O Ceará é uma terra privilegiada, pois é uma terra de muitos talentos, como escritores e poetas, por exemplo, José de Alencar, Raquel de Queiroz e Patativa do Assaré, Domingos Olímpio, Adolfo Caminha, Antônio Sales, Jader Carvalho, Moreira Campos, Gustavo Barroso, João Climaco Bezerra, Ana Miranda, Romão Figueira Sampaio, dentre outras. Então, o Ceará, ele é uma terra privilegiada, pois ele tem como escritores e poetas que são muito talentosos, como esses que a tia acabou de citar. Então, todos eles são aqui do Ceará, são cearenses. Folguetos e festas populares. O folclore é uma grande atração do Ceará. Através das danças e folguetos populares, o povo cearense expressa tradições e costumes, seja no litoral ou no sertão. Dentre as principais destacam-se a dança do coco, o canto-dança das praias e do sertão. Influenciada pelos índios e africanos, era dançado antigamente nos sertões. Então, o folclore é uma grande atração aqui do Ceará. É através das danças, dos folguetos populares, que o povo cearense consegue expressar os seus costumes, as suas tradições, seja ele no litoral ou no sertão. As festas de Santo Antônio, São José e São Pedro são realizadas em todo o território nacional durante o mês de junho. No Ceará, elas têm um significado especial. É o tempo das colheitas do milho e do feijão, época da fartura, em que o mucunzá, a canjica, a pamonha, o pé de moleque, o bolo de milho, cocada, batata e beiju fazem parte dessas festividades. Então, essas festas que acontecem no mês de junho, Santo Antônio, São José e São Pedro, elas são realizadas em todo o território nacional, principalmente aqui no nosso estado. E é um tempo de fartura, da colheita do milho, do feijão e todas aquelas comidas gostosas que fazem parte dessas festividades, como as comidas que a tia acabou de citar e outras mais, como vatapá, né, pé de moleque. Então, todas essas comidas, elas fazem parte dessas festividades que são as festas juninas. As quadrilhas. As quadrilhas foram trazidas pelos portugueses e reinventadas pelos nordestinos, que as tornaram bastante popular nas tradições juninas. O principal folgueto do Brasil é o pastoril, principalmente na região Nordeste. São os cantos de louvação, às vezes com enredo, apresentado à frente da lapinha ou presépio, aguardando a missa do galo. Simboliza a vinda dos pastores de Belém e Judá, que louvam e fazem oferendas
ao Deus Menino. Bumba Meu Boi ou Boi Ceará. Bumba Meu Boi é uma importante manifestação do nosso folclore. É conhecido como dança dramática ou bailado, pois além da dança e da música, há a representação. Os participantes dão vida aos personagens, que representam por meio de suas ações, falas e movimentos. Apesar de sua origem ser portuguesa, é uma manifestação fundamental nacional em suas características, tipos, costumes, textos e música. No Cariri, é acompanhada por banda cabaçal. E agora vamos ver o reizado. O reizado, praticado na região do Cariri, é dançado à noite e tem um enredo que mistura amor e guerra, religião e história local, sátira e canto. No reizado desfilam personagens fantasmagóricas, como Babau, Pai da Mata, o Jaguará, o Canção de Fogo, o Caboré, entre outros. É uma manifestação típica do período pós-natalino. Então, o reizado ele acontece após o Natal. Os participantes vão de casa em casa e à porta entoam canções que desafiam os donos de casa a abrir a porta para uma folia. É costume receber prendas que guardam para depois fazerem um banquete com os que participaram da brincadeira. Esse folguedo é realizado entre 2 e 6 de janeiro. O enredo mais autêntico é registrado em Juazeiro do Norte. Agora vamos ver a banda cabaçal. Em todas as festas nos sertões do Cariri, a alegria é garantida pela banda cabaçal, devido aos instrumentos que a compõem. São instrumentos rústicos de percussão e sopro, flauta, zabumba e caixa. Maneiro Pau. Na região do Cariri, outra manifestação folclórica é bastante valorizada. Estamos falando do Maneiro Pau. É uma dança tipicamente masculina, em que os participantes, batendo cacetes ou facções, entoam essa frase como refrão: Maneiro Pau, Maneiro Pau. Assim, produzem a musicalidade e a repercussão necessárias a um belo espetáculo. E agora vamos para o Carnaval. O Carnaval é outra manifestação popular do Ceará, realizada no mês de fevereiro. Nos 3 dias de festas, as pessoas vão às ruas e praias para brincar nos blocos carnavalescos ou dançar ao som de marchinhas ou forró. Agora vamos ver o maracatu. Grande atração do carnaval cearense é o maracatu, uma manifestação da cultura popular brasileira, surgindo no Brasil no final do século XVII, como forma de preservação da cultura ancestral dos negros. Em Fortaleza, no final do século XIX, o maracatu era um ato religioso da cultura negra, quando os negros festejam a coroação da sua rainha em um cortejo que passava pelo centro da cidade. Hoje, o maracatu consiste numa procissão solene, ao mesmo tempo sagrada e profana, uma tradição que relembra o antigo alto dos congos realizados pelas irmandades católicas que, na forma simbólica, coroavam a nobreza africana exilada. A beleza reside nas roupas luxuosas de homens e mulheres pintados de negros, desfilando ao som do toque suave dos tambores. Então, essas foram as nossas manifestações folclóricas.
Agora vamos conhecer um pouquinho do artesanato. Outra riqueza do Ceará é o artesanato, que é constituído por objetos de barro, cestas, artefatos de couro, bordados, imagens, xilografuras, bonecas de pano, chapéus, redes, bolsas, gaiolas, peões, jangadinhas, carrinhos e outros objetos que podem ser encontrados nas feiras e nos mercados em Fortaleza e em outros municípios cearenses. Importante atividade feita pelos sertanejos, na qual utilizaram os mais diversos materiais. Que materiais eles usam para fazer esses artesanatos? Palha ou cipó, barro e madeira, utilizado para fabricar imagens de santos, potes e panelas. A produção de redes, ainda hoje, é muito utilizada também pelos cearenses. Os bordados, da mesma forma, são bastante produzidos pelas mulheres, com fios coloridos e agulhas de crochê. Então, aqui em Fortaleza, nós podemos encontrar esses artesanatos em vários locais. E um desses locais é o Mercado Central, que fica no centro de Fortaleza, onde se tem uma enorme variedade de artesanatos. O Ceará das letras e do humor. O Ceará é um estado que, desde o início da sua história, sempre se destacou na cultura, desde os movimentos literários do século XIX até as manifestações populares do século XX e XXI. O nosso estado é rico em manifestações culturais e o humor não deixa de ser uma característica do povo cearense. Dentre os humoristas cearenses, podemos citar Chico Anísio, responsável por mais de 200 personagens que ilustram boa parte da história do Brasil. E um desses personagens, eu acredito que vocês conheçam, que era o professor Raimundo, que era feito pelo Chico Anísio, aqui do nosso estado do Ceará. O nosso Ceará é, sem dúvida, um estado rico em manifestações culturais. Os turistas que visitam a nossa terra, além das riquezas naturais, podem conferir os shows dos humoristas cearenses, que se apresentam nas diversas casas noturnas existentes na cidade de Fortaleza. Movimentos literários. A padaria espiritual. O nosso estado, no final do século XIX, foi testemunho do nascimento de vários movimentos intelectuais, influenciados pelo pensamento europeu. Nessa época, muitos jornais circulavam no Ceará. Na capital cearense, congregavam-se diversas tendências ideológicas de caráter liberal, publicano, católico, maçom e etc. Era a bela época que nascia na cidade de Fortaleza, que na época não chegava a possuir 30 mil habitantes, mas que já assumia características de uma metrópole cultural, como o seu Liceu, 1845, que foi a primeira instituição fundamental e médio fundada no estado do Ceará, e a sua biblioteca pública, em 1865, principais instrumentos impulsionadores da cultura cearense. Nos últimos decênios do século XIX, a agitação intelectual em Fortaleza foi resultado da ação de grupos de jovens cearenses inspirados na ideia que fervilhavam na Europa e que passaram a produzir de forma independente uma rica produção intelectual. A padaria espiritual foi a primeira grande agremiação cultural do Ceará, fundada após a proclamação da República. Antes do seu surgimento, existiram outras agremiações literárias que se dedicaram à discussão de assuntos como literatura, arte, ciências, filosofia e política.
primeira reunião literária surgiu em 1815, com um grupo denominado de Oiteiros. Alguns anos depois, foi fundada a Academia Francesa, em 1872. Já no ano de 1875, instalou-se o Gabinete Cearense de Leitura. Em 1866, surgiu o Clube Literário. Mas a padaria espiritual foi, sem dúvida, a mais originada de todas as sociedades literárias do Ceará e do Brasil, sendo fundada no dia 30 de maio de 1892, em Fortaleza, na antiga Rua Formosa, no 105, atual Barão do Rio Branco, no centro da cidade. A padaria nasceu no Café Javá, cujo proprietário era Manuel Pereira dos Santos, conhecido como Mané Coco, um homem que não usava gravata, que era amigo dos intelectuais e que tradicionalmente servia a luar aos frequentadores do seu estabelecimento. A padaria espiritual funcionou até 20 de dezembro de 1898. A principal expressão dos padeiros na imprensa foi através do jornal O Pão. O jornal circulava aos domingos, continha 8 páginas e circulou com 36 números, perfazendo os 6 anos de existência do movimento em Fortaleza, e teve repercussão no Rio de Janeiro e até mesmo fora do país. Segundo os historiadores cearenses, o século XIX marcou a presença de mais de 80 sociedades de letras e de diversos gabinetes de leitura espalhados pelo interior do estado. Porém, dentre essas associações literárias, foi a Academia Cearense a que mais se destacou na época, vindo posteriormente tornar-se a Academia Cearense de Letras. Cultura no litoral do Ceará. O litoral do Ceará, além das praias de belas paisagens, destacam-se pelo artesanato, que é uma atração a mais. Os turistas se encontram com nossos produtos. Os mais vendidos são as garrafinhas de areia colorida, roupas de moda praia, peças em labirinto, coco e escama de peixe. As formas de governar o Ceará. O Ceará, como tantos estados brasileiros, enfrenta problemas sociais como a violência, a falta de moradia, a falta de saneamento básico, poucas escolas para atender a todos os habitantes do estado. Para tentar solucionar tais problemas e garantir os interesses de todos os cidadãos, é que escolhemos o governador, os deputados, os senadores, os prefeitos e os vereadores. Então, o Ceará, como todos os outros estados brasileiros, enfrenta vários problemas sociais. Então, o que nós fazemos para tentar solucionar esses problemas e garantir os nossos interesses, o interesse de todos os cidadãos? Nós escolhemos quem? As pessoas que vão nos representar, que são os governadores, os deputados, os senadores, os prefeitos e os vereadores. Como se organizam os municípios do Ceará? Você sabe qual a diferença entre estado, cidade e município? Os estados são unidades políticas e administrativas do território brasileiro. Cada um deles tem um governo próprio, cuja sede fica na capital do estado, onde residem o governador e seus assessores diretos. A cidade é o núcleo populacional, comercial e cultural. A sede do município, podemos dizer que é a cidade, é a parte urbana do município.
Por sua vez, o município pode ser formado por uma área urbana e rural. O município é a unidade administrativa do Estado, governada por um prefeito e por uma Câmara de Vereadores. Você sabe como é o trabalho de cada governante do município em que você vive? Como eles são escolhidos para governar e por quanto tempo? Então, o Estado ele é governado pelo governador e o município é governado pelo prefeito. No Brasil, as eleições são diretas, isto é, as pessoas escolhem diretamente os seus representantes pelo voto. Mas quem tem direito de votar? No nosso país, o voto é obrigatório a todo cidadão que tem entre 18 e 70 anos de idade, sendo facultativo para as pessoas que têm entre 16 e 18 anos e as pessoas que têm mais de 70 anos, ou seja, as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, ela fica a critério se quer ir exercer a sua democracia de votar ou não, mas a partir dos 18 anos é obrigatório, até os 70 anos de idade. E após os 70 anos, as pessoas também não são obrigadas a votar. Então fica facultativo, elas podem votar ou não, é um direito delas de escolha. Nas eleições municipais, os eleitores que estão aptos a votar escolhem o prefeito e os vereadores para um mandato de 4 anos. Os vereadores representam a população na Câmara Municipal, fazendo as leis para a cidade. A administração municipal. O prefeito do seu município não governa sozinho. Ele é auxiliado por secretários municipais que atuam nas áreas de saúde, educação, esporte, cultura e segurança. O município de Fortaleza, pelo fato de ser muito grande, foi dividido em 6 regionais. Cada regional cuida de uma parte da cidade, sendo administrada por uma pessoa nomeada pelo prefeito. Muitos municípios do Ceará contam também com a participação de líderes comunitários, que ajudam o administrador público no encaminhamento de soluções para os problemas de uma forma mais rápida. Então, o prefeito do município, ele não governa sozinho, ele é auxiliado por quem? Pelos secretários municipais, pelo secretário de saúde, secretário de educação, secretário de esporte, de cultura, de segurança e etc. Então, muitos municípios do Ceará também contam com a participação de líderes comunitários que ajudam o administrador público no encaminhamento de soluções para que os problemas eles sejam resolvidos de uma forma mais rápida. Os funcionários públicos de seu município. Além do prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, muitas outras pessoas também contribuem para uma boa administração municipal. Estamos falando dos funcionários públicos. Os funcionários públicos são aquelas pessoas que realizam diferentes tipos de atividades. Elas são importantes para o funcionamento da administração pública e para a conservação da sua cidade. Alguns desses funcionários são responsáveis pela limpeza e manutenção da cidade. Outros atuam na área de segurança e de saúde da população. E ainda há aqueles que são responsáveis pela educação das crianças. Quem são esses profissionais responsáveis pela educação das crianças? Os professores. Cidadania. A construção do Ceará é o resultado das ações de cada cidadão. Mas o que é ser cidadão? Ora,
Ser cidadão é ter direitos e deveres na sociedade em que vivemos. Para que possamos viver bem na comunidade, é necessário termos nossos direitos respeitados. E quais são esses direitos? Veja abaixo alguns dos direitos fundamentais das crianças brasileiras. Vamos ver quais são esses direitos. A criança, ela tem direito à vida e à saúde, ela tem o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Ela tem direito à convivência familiar e comunitária. Ela tem direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Ela tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Não esqueça, você tem direito e também tem deveres para com todas as pessoas que o cercam. Daí, respeitar as leis, ajudar o próximo, pagar impostos, preservar o patrimônio público, são alguns de seus deveres de cidadão. Então, assim como cidadãos, nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Quais são nossos deveres? Respeitar as leis, ajudar o próximo, pagar os impostos, preservar o patrimônio público. Por exemplo, tem um parquinho na praça, então eu vou tomar cuidado com aquele parquinho para que eu não quebre, para que eu não suje. Então, isso é preservar o patrimônio público e é um dever do cidadão. No Brasil, existe um documento legal que assegura os direitos das crianças. Estamos falando do Instituto da Criança e do Adolescente, documento criado pela Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento que tem por objetivo resgatar na criança e no adolescente o direito de ser cidadão. Veja bem, ser cidadão é ter direitos, mas também é ter deveres. Seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerada criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, ainda é considerado uma criança a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Então, se ela tem 13 anos de idade, então ela não é mais considerada uma criança, ela é considerada já uma adolescente. E adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade, são considerados adolescentes. O símbolo do Ceará é caracterizado por uma feitura heráldica que prioriza a cultura patrimonial regionalizante, defendendo-se de velhas heráldicas do colonismo europeu. O brasão do estado do Ceará será representado por um escudo polônio com campo verde, figurado na parte esquerda 7 estrelas na cor branca, que representam as mesorregiões do estado, e sobre o todo a elipse central, com elementos internos distribuídos em 4 quadrantes, com a linha do horizonte no centro. O primeiro quadrante contém o sol e o farol do Mucuripe, o segundo, a serra e o pássaro, o terceiro, o mar e a jangada, e o quarto, o sertão e a carnaúba, simbolizando os 4 elementos da natureza: fogo, ar, água e terra. Como timbre, a figura de uma fortaleza de construção antiga, de cor ouro, com 5 merlões. E agora vocês vão pausar o vídeo, resolver as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, essa é a nossa correção.
Nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.